no instante exato em que a vida te abandona. Para onde vai o seu espírito? Essa pergunta ecoa no silêncio do último suspiro, e a resposta não é única nem simples. Segundo Allan Kardec, pai da doutrina espírita, existem 7 tipos de mundos espirituais para onde a alma pode ser conduzida após a morte e o seu destino depende diretamente das suas escolhas, pensamentos e sentimentos aqui na Terra. Não, você não vai para o céu automaticamente. E também não há um inferno eterno te esperando. O que existe é um sistema de justiça divina absolutamente perfeito, onde cada espírito é atraído para o mundo que mais se alinha com sua vibração interior. Isso significa que sua próxima morada pode ser de luz ou de profunda dor. Neste vídeo, vamos atravessar os portais invisíveis da existência, revelando os 7 níveis espirituais descritos por Kardec, os critérios que determinam sua trajetória após a morte e histórias reais de espíritos que viveram e ainda vivem as consequências de suas escolhas. Se esse tema já mexeu com você só pela introdução, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos prestes a desvendar um dos maiores segredos da existência. Para onde vamos depois do fim? E mais importante, o que você está fazendo hoje para não se perder no caminho? Para entender a jornada da alma após a morte, Allan Kardec revelou que o universo espiritual é composto por 7 grandes categorias ou mundos espirituais. Cada um deles corresponde a um nível de evolução moral e espiritual da alma, onde ela encontrará condições adequadas para seu progresso. O primeiro desses mundos é o mundo primitivo, onde habitam espíritos em estágios muito iniciais de consciência, ainda despertando para o entendimento do bem e do mal. São almas que, como crianças, precisam de ambientes simples para aprender as primeiras lições espirituais. Logo acima, encontramos o mundo de expiação e provas onde a Terra está inserida atualmente. Esse é um lugar de intenso aprendizado através da dor, da luta e das dificuldades, pois aqui o espírito reencarna para resgatar débitos passados, aprimorar-se e fortalecer seu caráter. É um mundo desafiador, mas fundamental para o crescimento. Subindo na escala, o terceiro estágio é o mundo regenerador, onde as provas se tornam mais brandas e as almas começam a experimentar o amor e a fraternidade de forma mais intensa. É um local de transição onde a reforma íntima já se manifesta com maior força. O quarto e o quinto são os mundos felizes e celestes esferas de alta vibração, onde predominam a paz, a alegria e a comunhão espiritual. Aqui, os espíritos já superaram grandes provas e vivem em harmonia, dedicando-se à caridade e ao progresso coletivo. No sexto nível, o mundo divino, estão as almas mais puras, aquelas que quase completaram sua jornada evolutiva e se encontram em sintonia plena com as leis divinas. Por fim, há o mundo não revelado, um estágio misterioso que Allan Kardec preferiu não detalhar, pois ultrapassa a compreensão humana e representa as etapas finais da evolução espiritual. É importante entender que a Terra, nosso planeta, não é um ponto fixo nessa escala. Ela está em uma transição vibracional profunda, saindo do mundo de expiação e provas para se tornar um mundo regenerador. Essa transformação impacta diretamente as almas que aqui vivem e desencarnam, oferecendo novas oportunidades para acelerar o progresso espiritual. Cada espírito, portanto, será atraído para o mundo espiritual, que mais corresponda à sua evolução moral, vibração e desapego às imperfeições. Não existe punição eterna, mas sim aprendizado contínuo, justiça misericordiosa e renovação constante. Com essa visão, começamos a compreender que a morte não é o fim, mas uma passagem para novas etapas, onde o crescimento da alma segue seu curso natural, alinhado à lei de causa e efeito, tão presente na doutrina espírita. No vasto universo espiritual, nem todas as almas se encontram no mesmo estágio de evolução. Alguns espíritos ainda estão no início da jornada, habitando os chamados mundos primitivos. Esses são planos espirituais, onde a consciência está em sua fase germinal, semelhante a uma criança que começa a enxergar o mundo pela primeira vez. Imagine alguém que sempre viveu na escuridão e, de repente, abre os olhos para a luz do dia.
Essa é a metáfora perfeita para os espíritos que chegam desses mundos primitivos. Eles começam a despertar para as noções básicas de moralidade, responsabilidade e a consciência do bem e do mal. Ainda que pareçam atrasados em relação às almas mais evoluídas, esses espíritos têm uma importância fundamental no grande esquema da evolução, pois estão dando os primeiros passos rumo à luz. Muitos desses espíritos ainda carregam um grau elevado de ignorância, imperfeições e até comportamentos violentos, reflexos das experiências e aprendizados que ainda precisam atravessar. Por isso, quando chegam à Terra para reencarnar, trazem consigo essas bagagens, que os impulsionam a enfrentar provas mais intensas para sua transformação. A Terra, situada no segundo estágio, o mundo de expiação e provas, funciona como um ambiente que oferece justamente essas oportunidades para que esses espíritos primitivos possam, aos poucos, desenvolver sua consciência. Aqui, o choque com a realidade, a convivência com outras almas e os desafios morais são instrumentos essenciais para o despertar. Casos reais de espíritos recém-chegados da imensa escuridão dos mundos primitivos revelam histórias de dificuldades extremas, mas também de conquistas surpreendentes. Essas almas, mesmo com um passado conturbado, possuem a capacidade de crescer, aprender e se transformar, a partir do momento em que abraçam o caminho do esforço e da reforma íntima. Essa fase inicial é delicada, pois o espírito ainda não compreende a totalidade da existência, o valor do amor e da caridade, nem as consequências de seus atos. Por isso, é comum que essas almas permaneçam presas a apegos materiais e comportamentos prejudiciais. Mas a luz, mesmo tênue, começa a brilhar para todos. O universo não abandona ninguém. A misericórdia divina oferece sempre novas chances. E a Terra, como mundo de provas, é a escola onde esses espíritos iniciam sua caminhada rumo à evolução. Entender essa gênese da consciência é fundamental para não julgar, mas acolher e compreender os caminhos de quem ainda caminha no início da estrada espiritual, lembrando que todos, sem exceção, estão destinados ao progresso. A Terra ocupa um lugar especial na escala dos mundos espirituais. Ela é classificada como um mundo de expiação e provas. Isso significa que aqui a alma passa por desafios intensos, com o propósito de aprender, reparar erros passados e fortalecer seu caráter moral. Mas o que exatamente isso quer dizer? Diferente de mundos felizes ou celestes, onde predomina a paz e a alegria, a Terra é um verdadeiro campo de batalhas interiores. O sofrimento, a dor, as perdas e os obstáculos fazem parte do plano divino para despertar a consciência, ensinar o valor da superação e estimular a reforma íntima. No contexto espírita, essas experiências difíceis não são castigos arbitrários. Elas são frutos da lei de causa e efeito, onde cada ação gera consequências que a alma precisa enfrentar para seu próprio aprendizado. Por isso, a reencarnação existe como um contrato espiritual. Antes de vir à Terra, o espírito planeja, junto aos seus benfeitores, quais provas e expiações enfrentará para progredir. Esse processo pode parecer duro, mas é a base para o crescimento verdadeiro. O espírito não está sozinho nessa jornada. As dores vividas são também ferramentas que promovem o despertar da empatia, da humildade e do amor incondicional. Em muitos relatos e estudos espíritas, vemos exemplos de pessoas que, mesmo diante das maiores adversidades, doenças, perdas de entes queridos, injustiças, conseguem encontrar forças para transformar seu sofrimento em aprendizado e luz. Essa fase de expiação, contudo, não é eterna. A Terra está em transição, caminhando para um estágio de mundo regenerador, onde as provas se tornarão mais brandas e o amor será a força predominante. Ainda assim, muitos espíritos chegam à Terra com débitos morais grandes a resgatar, e é nesse cenário que enfrentam provas difíceis para se libertarem. Compreender a Terra como um mundo de expiação e provas nos ajuda a aceitar o sofrimento como parte do plano divino, não como um castigo, mas como uma oportunidade sagrada de evolução. Essa visão transforma a maneira como encaramos as dificuldades diárias, permitindo que vejamos além da dor imediata e abracemos a esperança na justiça divina e no progresso da alma. Dentro do sistema evolutivo dos espíritos existe uma região especial,
conhecida como umbral, um mundo intermediário entre a vida material e as esferas espirituais superiores. Esse lugar é vibratoriamente denso, carregado de sofrimento e angústia, onde permanecem os espíritos que ainda estão presos a apegos materiais, raiva, medo e ignorância. O umbral não é um inferno no sentido tradicional de fogo eterno, mas sim uma consequência natural das escolhas e vibrações de cada espírito. São almas que, mesmo após a desencarnação, não conseguem se desligar da Terra e dos seus desejos materiais, ou que vivem dominadas por sentimentos negativos intensos. Nessas regiões, o sofrimento não é um castigo, mas um estado que resulta do desequilíbrio vibratório. Muitos espíritos no umbral experimentam as dores de suas próprias ações passadas, revivendo mágoas e ressentimentos. Muitas vezes presos a ambientes como hospitais, casas ou locais onde viveram fortes emoções. Casos de obsessão espiritual ilustram essa realidade com clareza. Espíritos atormentados podem influenciar negativamente os encarnados, criando situações de angústia e sofrimento mútuo. O apego, o rancor e a incapacidade de perdoar alimentam essa prisão invisível. Também é comum que espíritos no umbral ignorem sua própria condição de desencarnados, confundindo-se com os vivos, tentando resolver conflitos antigos e permanecendo presos à matéria. Contudo, essa situação não é eterna. A misericórdia divina atua constantemente, enviando espíritos socorristas e médiuns para auxiliar essas almas em sofrimento. O amor e a compaixão são as chaves para a libertação, e o despertar para a verdade espiritual abre portas para a ascensão. Entender o umbral é essencial para não temer a morte, mas sim compreender que a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e ações hoje determinará nossa condição após o desencarne. Mais do que um lugar de tormento, o umbral é um alerta, um convite para a transformação interior e para a busca do equilíbrio moral. Após o desencarne, o espírito passa por um momento crucial conhecido como o tribunal espiritual. Diferente de um julgamento externo, esse processo é uma avaliação íntima e sincera, onde o próprio espírito confronta suas ações, escolhas e sentimentos vividos na existência física. Nesse encontro, o espírito revisita suas experiências e reconhece os laços que o prendem, sejam eles de apego material, orgulho, mágoa ou culpa. É um momento de profundo autoexame, onde não há condenação severa, mas sim a oportunidade de compreender o que ainda precisa ser transformado para seguir evoluindo. Os critérios principais dessa avaliação giram em torno do desapego, da moralidade e da aceitação da nova realidade espiritual. Espíritos que conseguem desapegar-se das coisas materiais e dos rancores, que vivem com moral elevada e que aceitam serenamente a morte e suas consequências, são atraídos para mundos espirituais mais elevados. Um exemplo marcante que ilustra esse processo é o do médico que, ao morrer, recusava-se a aceitar a sua desencarnação. Preso ao seu corpo físico e à vida terrena, ele vagava por hospitais terrestres, confuso e angustiado, incapaz de compreender que sua existência havia mudado. Esse apego o mantinha preso em um ciclo de sofrimento até que, com auxílio espiritual, pôde compreender sua nova condição e seguir adiante. Esse tribunal não é um castigo, mas um encontro de amor e justiça. Ele permite que o espírito veja claramente o caminho que trilhou, os erros que cometeu e as virtudes que desenvolveu. Também é o momento em que o espírito recebe orientações de benfeitores espirituais para suas próximas etapas de aprendizado. É importante entender que a lei divina é baseada no equilíbrio e na misericórdia. Cada espírito tem seu tempo e espaço para crescer, e o tribunal espiritual é um instrumento dessa evolução, nunca um mecanismo punitivo. Assim, o tribunal é uma ferramenta que ajuda o espírito a se libertar de amarras internas, preparando-o para o resgate, a cura e a renovação que o aguardam nos próximos planos. Após o tribunal espiritual, muitos espíritos ainda enfrentam desafios emocionais e vibratórios que dificultam sua passagem para planos mais elevados. É nesse momento que entram em cena os espíritos socorristas, verdadeiros anjos de luz designados para resgatar, amparar e guiar os desencarnados em sofrimento. Esses espíritos de elevada evolução atuam com compaixão e sabedoria, oferecendo apoio amoroso e ajudando os que se encontram presos às dores, traumas e apegos que ainda os vinculam à Terra.
Muitas vezes, esses socorristas são familiares ou amigos que já passaram por essa jornada e retornam para auxiliar, criando uma rede de amor e solidariedade que ultrapassa as dimensões físicas. Além do auxílio direto, esses espíritos trabalham em conjunto com os hospitais espirituais ambientes vibracionais, onde ocorre o tratamento, a cura e a preparação dos espíritos para sua ascensão. Esses hospitais são verdadeiros centros de regeneração moral e energética, que oferecem aos desencarnados a chance de se restabelecerem, refletirem e se prepararem para novas etapas evolutivas. É importante destacar que o amor dos socorristas é tão profundo que, em muitos casos, essa ligação afetiva pode até retardar a libertação do espírito, por um sentimento de compaixão e apego. Eles acompanham seus entes queridos com carinho, até que estes estejam prontos para seguir seu caminho. Esse trabalho espiritual é um reflexo da misericórdia divina em ação, demonstrando que ninguém está abandonado após a morte. A ajuda chega em formas sutis, muitas vezes invisíveis para os encarnados, mas fundamentais para o progresso da alma. Por isso, entender o papel dos espíritos socorristas e dos hospitais espirituais nos aproxima da compreensão do amor incondicional e da fraternidade universal que permeiam toda a criação. Essa rede de auxílio não apenas reconforta as almas desencarnadas, mas também nos inspira a viver com mais amor, perdão e solidariedade em nossa existência terrena, pois estamos todos conectados em uma jornada comum. A Terra não é estática no processo evolutivo dos mundos espirituais. Segundo a doutrina espírita, nosso planeta está passando por uma transição vibracional muito importante, deixando para trás o status de mundo de expiação e provas para se tornar um mundo regenerador. Essa mudança não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que impacta diretamente as almas que aqui vivem, encarnadas e desencarnadas. Como mundo de expiação, a Terra foi palco de provas duras, aprendizados difíceis e reparações profundas. Muitas almas chegam aqui com débitos morais a resgatar e passam por sofrimentos intensos que servem como instrumentos para o seu progresso. No entanto, à medida que a humanidade avança, cresce também a capacidade coletiva para o amor, a compaixão e o perdão, valores essenciais para a regeneração. Nesse processo de transição, ocorre uma espécie de peneira espiritual. Espíritos muito primitivos, que ainda não conseguem vibrar em frequências superiores, tendem a ser exilados para outros mundos que correspondam ao seu estágio evolutivo. Esse exílio não é uma punição, mas sim uma necessidade para o equilíbrio vibracional do planeta e para o próprio progresso dessas almas. Ao mesmo tempo, espíritos mais evoluídos, com maior grau de luz e compreensão, chegam à Terra para colaborar com essa transformação. Eles trazem ensinamentos, exemplos de vida e uma energia capaz de acelerar a regeneração do planeta. Essa mudança está relacionada à profecia de que a Terra elevará seu padrão moral e espiritual, tornando-se um ambiente mais harmonioso e favorável à evolução das almas. Com isso, as provas se tornam menos severas e o amor passa a ser o motor principal das experiências humanas. Para os espíritos encarnados, isso significa uma oportunidade única, viver essa passagem vibracional com consciência e empenho na reforma íntima, preparando-se para habitar um mundo com condições muito melhores. A transição para o mundo regenerador é uma esperança para toda a humanidade, um chamado à responsabilidade individual e coletiva. Cada ação de amor, perdão e desprendimento material contribui para essa elevação planetária. Compreender essa fase da Terra ajuda a dar sentido aos desafios atuais, mostrando que eles são parte de um processo maior, de transformação profunda e renovação. Chegamos ao momento mais decisivo da jornada espiritual, a escolha do destino final da alma após a morte. Segundo a doutrina espírita, essa escolha não é arbitrária nem fruto do acaso, mas o reflexo direto das escolhas, atitudes e evolução moral vividas durante a existência terrena. Mas como saber se um espírito está pronto para avançar para os mundos superiores? Existem 3 provas principais que indicam essa preparação: o perdão genuíno, o desapego material e a alegria espiritual permanente. O perdão genuíno é aquele que nasce no coração, não apenas como um discurso, mas como um sentimento profundo que liberta a alma do rancor e da mágoa.
é a capacidade de compreender as imperfeições humanas, perdoar os erros alheios e também os próprios, abrindo espaço para a renovação. O desapego material é a renúncia consciente às posses e às preocupações mundanas que aprisionam o espírito. Não se trata de negar as coisas da terra, mas de não permitir que elas dominem o ser, mantendo o foco no crescimento interior e nos valores eternos. Por fim, a alegria espiritual permanente é o sinal mais claro de que a alma está em sintonia com as leis divinas. Essa alegria transcende as circunstâncias externas e nasce da paz interior, da confiança na justiça divina e do amor incondicional. Quando o espírito alcança essas provas, ele está preparado para deixar para trás os mundos de expiação e provas, e ascender aos mundos regeneradores e felizes, onde o aprendizado se dá por meio da luz, da harmonia e do amor. No entanto, essa evolução é fruto do esforço contínuo, da escolha diária pela prática do bem, da oração, da caridade e da reforma íntima. A vida presente é um ensaio sagrado para a vida após a morte. Este é o convite que a doutrina espírita nos faz. A transformação moral e espiritual começa aqui e agora. Cada pensamento, palavra e ação conta para definir o destino da nossa alma. Que este vídeo seja um chamado para despertar a consciência e cultivar a esperança. Que possamos assumir a responsabilidade por nosso próprio progresso e caminhar com fé, coragem e amor. Se você se sentiu tocado por essas verdades, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com quem também precisa ouvir. Juntos, podemos construir um mundo melhor, dentro e fora de nós. A jornada da alma continua e a escolha está em suas mãos.